O ar-condicionado da primeira vara de família e sucessões do Fórum João Mendes, em São Paulo, zumbia com um som monótono que ecoava nas paredes cor bege. Era segunda-feira, 10 da manhã, e a sala de audiências cheirava a papel velho e café frio. Marcela Oliveira estava sentada em um dos bancos de madeira, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Vestia um modelo simples cor cinza pérola, sem joias, sem maquiagem excessiva. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um rabo de cavalo baixo. Aos 42 anos, as linhas de expressão ao redor de seus olhos contavam histórias que sua boca jamais pronunciaria em voz alta. Respirava devagar, tentando manter a calma. Em frente a ela, do outro lado do corredor central, estava ele, Gabriel Montiel, seu marido. Ou melhor, seu em breve ex-marido. Gabriel tinha 47 anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, e vestia um terno preto italiano que provavelmente custava mais do que 3 meses de aluguel em um bairro de classe média. Sua gravata era de seda cor vinho e seus sapatos reluziam como espelhos. Sempre gostou de se exibir, sempre. Mas o que realmente gelou o sangue de Marcela não foi vê-lo, foi ver a mulher sentada ao seu lado. Carina, 26 anos, loira platinada, vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação, saltos altíssimos cor preta, lábios pintados de um carmesim brilhante. E o pior de tudo, aquele sorriso, aquele maldito sorriso de suficiência, como se já tivesse vencido uma guerra que Marcela nem sequer sabia que estava lutando. Carina inclinou-se para Gabriel e sussurrou algo em seu ouvido. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cúmplice, íntimo. O mesmo sorriso que alguma vez dedicou a Marcela durante sua lua de mel em Fernando de Noronha, há 22 anos. Marcela sentiu uma pontada no peito, mas não desviou o olhar. Não choraria. Não ali. Não hoje. Ao seu lado, a doutora Guimarães Ferreira, sua advogada, revisava uns documentos com expressão séria. Guimarães tinha 54 anos, cabelo curto e prateado, óculos de armação quadrada e uma reputação temível nos tribunais de São Paulo. Era conhecida por destroçar maridos infiéis com a precisão de uma cirurgiã. "Você está pronta?" sussurrou Guimarães, sem levantar o olhar dos papéis. Marcela assentiu lentamente. "Pronta." "Lembre-se", disse Guimarães, agora olhando-a diretamente nos olhos, "não reaja, não importa o que ele diga, não importa o que ele faça, mantenha a compostura. Entendeu?" "Entendido." A porta lateral se abriu com um ranger e todos se puseram de pé. Entrou o juiz. O magistrado Dr. Roberto Silva era um homem de 68 anos, alto, com as costas retas como uma vara de bambu. Sua toga negra ondulava levemente enquanto caminhava em direção ao estrado. Tinha o cabelo completamente branco, sobrancelhas grossas e uns olhos castanhos escuros que pareciam capazes de ler a alma de qualquer um. Sentou-se, ajustou seus óculos de leitura e folheou o processo à sua frente por alguns segundos que pareceram eternos. O silêncio na sala era absoluto. Finalmente ele levantou o olhar. Sua voz era profunda, autoritária, sem nuances emocionais. "Ambas as partes estão presentes, eu presumo." "Sim, Excelência", responderam os advogados em uníssono. O juiz Silva olhou para Gabriel, depois olhou para Carina. Seus olhos pararam nela por 3 segundos a mais do que o necessário. Uma ruga de desaprovação surgiu entre suas sobrancelhas. "Quem é a senhorita?" perguntou em tom frio. Carina piscou, desconcertada. Gabriel pigarreou. "É minha acompanhante, Excelência. Uma amiga." "Sua amiga?" repetiu o juiz, deixando a palavra flutuar no ar
como fumaça tóxica. Sim, Excelência. O magistrado Silva entrelaçou as mãos sobre a mesa e inclinou-se levemente para a frente. Senhor Montiel, o senhor considera apropriado trazer uma amiga à audiência de divórcio com a mãe de seus filhos? Gabriel abriu a boca, mas não saiu som algum. Carina, por sua vez, parou de sorrir. Seu rosto ficou pálido. Com todo o respeito, Excelência, interveio o advogado de Gabriel, um jovem de terno cinza chamado Dr. Otávio Pacheco. Meu cliente tem o direito de estar acompanhado por quem ele considerar conveniente. O senhor tem razão, Dr. Pacheco, respondeu o juiz sem se alterar. Mas este tribunal também tem o direito de apontar quando uma presença é ofensiva, provocadora e, francamente, de mau gosto. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns presentes, advogados à espera de outros casos, trocaram olhares cúmplices. Marcela apertou os lábios para não sorrir. Guimarães, ao seu lado, permaneceu impassível, mas seus olhos brilharam de satisfação. Gabriel ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Excelência, Silêncio! Cortou o juiz com um gesto da mão. Prossigamos. Pegou o processo novamente, folheou algumas páginas, leu em silêncio. O relógio de parede marcava 17 minutos. Cada segundo que passava parecia se alongar como chiclete. Muito bem, disse finalmente o juiz. Segundo o acordo apresentado por ambas as partes, o senhor Montiel propõe uma divisão equitativa de bens. 50% para cada um. A senhora Oliveira aceita. Guimarães se pôs de pé. Correto, Excelência. Minha cliente aceita os termos. Otávio Pacheco também se levantou. É isso mesmo, Excelência. Ambas as partes estão de acordo. O juiz assentiu lentamente, demasiadamente lentamente, como se estivesse mastigando cada palavra antes de proferi-la. Muito bem. Então prosseguiremos com a assinatura do acordo. Um oficial de justiça se aproximou com os documentos. Colocou-os sobre a mesa em frente a Gabriel. Gabriel pegou a caneta com a mão firme, quase triunfal. Virou-se para olhar Carina, que lhe devolveu um sorriso cúmplice. Depois olhou para Marcela, e naquele instante seus olhos disseram tudo o que sua boca não podia. Você perdeu. Eu ganhei. Agora estou livre. Assinou com um traço amplo, seguro, arrogante. O oficial pegou os papéis e caminhou em direção à mesa de Marcela. Ela sentiu o coração bater em seus ouvidos. Respirou fundo. Guimarães lhe pôs uma mão no ombro. Apenas um toque, mas suficiente para lembrá-la. Confie em mim. Marcela pegou a caneta, aproximou-a do papel. E justamente quando estava prestes a assinar. Espere, disse o juiz. Todos congelaram. Marcela levantou o olhar. Guimarães também. O magistrado Silva tirou os óculos, limpou-os com um lenço branco. Voltou a colocá-los e olhou diretamente para Gabriel. Senhor Montiel, tenho uma pergunta antes que isto continue. Gabriel franziu a testa. Sim, Excelência. Nos últimos 6 meses, o senhor realizou alguma transferência bancária incomum. Comprou propriedades, moveu dinheiro de contas conjuntas para contas pessoais. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O rosto de Gabriel se transformou. A segurança evaporou. Seus olhos se moveram rapidamente da esquerda para a direita, como procurando uma saída invisível. Eu não entendo a pergunta, Excelência. É simples, senhor Montiel, disse o juiz com voz calma, mas cortante. O senhor moveu bens sem o conhecimento de sua esposa? Otávio Pacheco se pôs de pé de repente. Objeção, Excelência. Isso não tem relevância em um divórcio consensual, onde ambas as partes já concordaram com os termos. Guimarães levantou-se com elegância, quase felina. Tem toda a relevância, Excelência. Se o senhor Montiel ocultou bens durante o processo, o acordo é nulo. Isso é ridículo.
gritou Gabriel, perdendo a compostura. Eu não tenho que responder a isso. O juiz Silva bateu a marreta contra a mesa. Um único golpe. Seco. Definitivo. Ordem! Sua voz ecoou por toda a sala. Senhor Montiel, eu o lembro de que está sob juramento. Eu lhe farei a pergunta mais uma vez. O senhor moveu bem sem o consentimento de sua esposa durante o processo de divórcio? Gabriel engoliu em seco. Suas mãos tremiam. Carina, ao seu lado, havia parado de sorrir por completo. Agora parecia nervosa, assustada. Eu tenho o direito de gerenciar meu dinheiro como... Responda sim ou não. Não, gritou Gabriel. Eu não fiz nada ilegal. Guimarães sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas Marcela o viu e soube que algo grande estava por vir. A doutora Ferreira tirou de sua pasta uma grossa pasta cor parda, cheia de documentos. Colocou-a sobre a mesa com um golpe suave, mas contundente. Excelência, disse com voz clara e firme. Eu gostaria de apresentar provas que contradizem a declaração do senhor Montiel. O rosto de Gabriel empalideceu. O juiz levantou uma sobrancelha. Adiante, doutora Ferreira. Guimarães abriu a pasta. Tirou vários papéis, extratos bancários, faturas, contratos, fotografias. Começou a desfilar lentamente em frente ao estrado, como uma leoa espreitando sua presa. O senhor Montiel realizou, nos últimos 8 meses, um total de 17 transferências não autorizadas de contas conjuntas para uma conta pessoal em seu nome. Montante total de R$2.000. Gabriel se pôs de pé de repente. Isso é mentira! Sente-se, ordenou o juiz. Guimarães continuou imperturbável. Além disso, ele comprou um apartamento no Itaim Bibi, em nome da senhorita Carina Ugarte de Oliveira. Apontou para Carina com um gesto elegante, por um valor de R$3.600.000, dinheiro proveniente da venda de um terreno que era propriedade conjugal. Carina afundou em seu assento. Seu rosto estava vermelho como seu vestido. Também, prosseguiu Guimarães, financiou 3 viagens internacionais: Paris, Barcelona e Miami. Passagens aéreas, hotéis 5 estrelas, restaurantes de luxo, tudo pago com cartões de crédito compartilhados com minha cliente. Colocou as faturas sobre a mesa do juiz, uma por uma, como cartas de pôquer. E, se não bastasse, disse tirando um último documento, contratou um seguro de vida no valor de R$5 milhões, nomeando como única beneficiária a senhorita Ugarte, seguro pago com dinheiro do patrimônio conjugal. O silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz Silva revisou os documentos com expressão inescrutável. Folheou as páginas lentamente, sem pressa, leu, comparou, verificou. Finalmente levantou o olhar para Gabriel. Senhor Montiel, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Gabriel abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Parecia um peixe fora d'água. Eu posso explicar. Não me interessa sua explicação, interrompeu o juiz com frieza. Me interessa a verdade. E aqui há provas documentadas de fraude patrimonial, desvio de fundos e ocultação de bens. Otávio Pacheco tentou intervir. Excelência, solicito um recesso para revisar. Negado! A marreta soou novamente. Este tribunal não tolera o engano nem a manipulação. O magistrado Silva tirou os óculos e olhou para Gabriel com uma dureza que cortava o ar. Senhor Montiel, fica anulado o acordo de divórcio consensual. Este caso passa a ser um divórcio litigioso por sua culpa. Fica ordenado o congelamento imediato de todas as suas contas bancárias, investigação patrimonial completa e compensação econômica em favor da senhora Oliveira. Gabriel ficou branco como papel.
Carina soltou um grito abafado. Marcela, pela primeira vez em meses, sentiu que podia respirar. Mas então Gabriel perdeu a razão. Levantou-se da cadeira com violência, atirando-a para trás. Seus olhos estavam injetados de raiva, as veias do pescoço marcadas como cordas tensas. "Isto é uma armadilha!" gritou. "Você me armou uma armadilha, sua maldita!" Ele caminhou em direção a Marcela com passos pesados, rápidos, furiosos. Guimarães se interpôs, mas ele a empurrou para o lado. E então, em frente ao juiz, em frente aos advogados, em frente a todos, Gabriel levantou a mão e esbofeteou Marcela com toda a sua força. O som do golpe ressoou por toda a sala como um tiro. Marcela caiu da cadeira, levando uma mão ao rosto. Sentiu o sabor metálico do sangue na boca. Carina gritou. Os seguranças correram em direção a Gabriel. Guimarães ajoelhou-se junto a Marcela, amparando-a. E o juiz Roberto Silva, com um rosto de fúria contida que ninguém jamais havia visto, bateu a marreta 3 vezes. 3 golpes secos, violentos, definitivos. "Ordem! Prendam esse homem imediatamente!" Os seguranças seguraram Gabriel pelos 2 braços. Ele se debatia, gritando incoerências, insultando Marcela, amaldiçoando o juiz. O magistrado Silva se pôs de pé. Sua voz era um trovão. "Senhor Gabriel Montiel, fica o senhor preso por agressão física em audiência judicial, desacato à autoridade e violência doméstica. Será transferido imediatamente para a Polícia Civil. Esta audiência fica suspensa." "Retire-o!" Gabriel foi arrastado para a porta dos fundos, algemado, gritando como um animal ferido. Carina, chorando, tentou segui-lo, mas um oficial a bloqueou. "Senhorita, a senhorita não pode sair por aí." Ela parou, tremendo, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Olhou para trás, para Marcela, com uma mistura de medo e ódio, mas Marcela não a olhava. Tinha os olhos fechados, respirando devagar, com a mão de Guimarães em seu ombro, e pela primeira vez em 22 anos, sentiu-se livre. O apartamento na Avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, tinha janelas enormes que deixavam entrar a luz do entardecer. Era um espaço moderno, minimalista, com pisos de madeira clara e móveis de designer, que Marcela havia escolhido com paciência durante anos. Cada quadro nas paredes contava uma história. Aquela fotografia em preto e branco do Parque Ibirapuera, onde Gabriel lhe havia pedido em casamento. O vaso de cerâmica de Cunha, que compraram no primeiro aniversário. A pintura a óleo de Nossa Senhora, que sua mãe lhe deu quando sua filha Daniela nasceu. Mas agora, todo aquele lar parecia um museu vazio, lindo, mas morto. Marcela estava sentada no sofá cor creme, com uma xícara de chá de camomila nas mãos. Eram 9 da noite de uma quarta-feira. Gabriel havia saído às 6 da manhã. Disse que tinha uma reunião importante com investidores na Avenida Paulista. Disse que voltaria às 7. Agora eram 9h12. Seu celular estava sobre a mesa de centro, virado para baixo. Não o olhava há 2 horas. Já não queria ver mais mensagens sem resposta. O silêncio do apartamento era opressor. Ela nem sequer punha música. O silêncio havia se tornado seu único companheiro fiel. Daniela, sua filha de 19 anos, estava estudando direito em Curitiba. Mateus, seu filho de 16, morava com ela, mas ultimamente passava mais tempo na casa dos amigos do que em seu próprio quarto. Dizia que o ambiente estava pesado. E estava certo. Marcela tomou um gole de chá. Estava morno, quase frio. Deixou-o sobre a mesa e fechou os olhos. Quando tudo havia começado? Ela não sabia com exatidão. Talvez há 1 ano, ou 2, ou talvez sempre tivesse estado ali, oculto sob camadas de rotina e mentiras bem contadas.
No início eram pequenas coisas. Gabriel chegava tarde do trabalho. Normal, pensava ela. Dirigia uma empresa de importações têxteis. Sempre foi um homem ocupado. Depois, começou a viajar com mais frequência. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Reuniões com fornecedores, ele dizia. Fechamento de contratos importantes. Marcela acreditava nele. Por que não acreditaria? Era seu marido, o pai de seus filhos, o homem com quem havia construído uma vida por mais de 2 décadas. Mas depois vieram os sinais impossíveis de ignorar. O cheiro. Um dia, ao abraçá-lo quando ele voltou de viagem, Marcela percebeu um perfume que não era o dela. Algo doce, floral, com toques de baunilha. Ela mencionou isso. Gabriel riu. Eu estava no aeroporto. Alguma vendedora de perfume deve ter me borrifado. Ela sorriu. Aceitou a explicação. Mas o cheiro voltou. 1 vez. 2 vezes. 5 vezes. Depois havia o celular. Gabriel sempre deixava o telefone em qualquer lugar. Sobre a mesa, no sofá, no banheiro. Agora ele o carregava consigo como se fosse um órgão vital. Ia ao banheiro, o celular ia com ele. Tomava banho, o celular estava na pia. Dormia, o celular estava sob o travesseiro. Uma noite, enquanto ele dormia, Marcela tentou desbloqueá-lo, só para ver se estava paranoica, só para confirmar que tudo estava bem. Tinha senha. Nunca antes havia tido senha. Ela mencionou isso na manhã seguinte, em tom casual, enquanto preparava o café. Vi que você colocou senha no seu celular. Gabriel levantou os olhos do jornal. E daí? Você nunca usou senha. Bom, agora uso. Por segurança. Eu tenho informações confidenciais da empresa. Marcela assentiu. Sorriu. Não disse mais nada. Mas por dentro, algo se quebrou. As semanas passaram. Gabriel estava cada vez mais distante. Já não perguntava como havia sido seu dia. Já não a beijava ao chegar. Já não a tocava à noite. Dormiam na mesma cama, mas havia um abismo de 3.000 quilômetros entre eles. Marcela tentou falar. 1, 2, 10 vezes. Você está bem? Algo está acontecendo? Estou bem. Só trabalho, Marcela. Muito trabalho. Eu sinto que você está distante. Não seja dramática. Estou cansado. Só isso. E assim, a cada conversa, a cada evasiva, o muro entre eles crescia mais alto, até que chegou o dia da verdade. Era um sábado de manhã. Gabriel havia saído cedo para jogar golfe com os colegas. Ou foi o que ele disse? Marcela estava recolhendo roupas para levar à lavanderia. Pegou o paletó que Gabriel havia usado no dia anterior. Era de lã italiana, cor cinza escura, um de seus favoritos. Ao revisá-lo antes de guardar, sentiu algo no bolso interno. Um papel dobrado. Tirou-o. Desdobrou-o. Era uma fatura. Restaurante Mani. Data: quinta-feira, 14 de março. Mesa para 2 pessoas. Consumo total: R$4.050. Marcela ficou paralisada. Na quinta-feira, 14 de março, Gabriel lhe havia dito que teria um jantar de negócios em Porto Alegre. Disse que pegaria o voo das 6 da tarde e voltaria no dia seguinte. Mas esta fatura era de São Paulo, de um dos restaurantes mais românticos do Jardim Paulistano. E era para 2 pessoas. Sentiu que o ar lhe faltava. Continuou a revisar o paletó. Em outro bolso, encontrou um recibo de hotel. Hotel Fasano, Suíte Júnior. Data de entrada: sexta-feira, 15 de março. Data de saída: domingo, 17 de março. 2 hóspedes. Marcela desabou na cama. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que sentia que ia sair do peito. Não era paranoia. Não era sua imaginação. Era real.
Gabriel a estava traindo. Ela chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até a garganta doer. Chorou até sentir que não podia respirar. Depois se levantou. Lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho e tomou uma decisão. Não lhe diria nada. Ainda não. Primeiro precisava saber mais. Precisava de provas. Precisava ter certeza de que não se tratava de um erro, de um mal-entendido absurdo, embora no fundo soubesse que não havia mal-entendido possível. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Marcela agia com normalidade. Preparava o café da manhã. Perguntava como havia sido o dia de Gabriel. Sorria quando ele lhe contava anedotas do trabalho. Deitava-se ao seu lado na cama e fingia dormir enquanto ele revisava o celular no escuro, com o brilho da tela iluminando seu rosto com uma luz fantasmagórica. Mas por dentro estava morrendo. Uma tarde, enquanto Gabriel estava em uma suposta reunião, Marcela ligou para sua melhor amiga, Teresa Nunes. Teresa e Marcela se conheciam desde o ensino médio. Haviam crescido juntas no bairro de Pinheiros. Haviam sido testemunhas dos casamentos uma da outra. Haviam chorado juntas nos momentos difíceis. Teresa era psicóloga, especializada em terapia de casal. Se alguém podia ajudá-la, era ela. Encontraram-se em um café na Vila Madalena. Um lugar pequeno, discreto, com mesas de madeira rústica e plantas penduradas no teto. Marcela lhe contou tudo. As faturas, as viagens, o celular com senha, o perfume alheio, a frieza, a distância. Teresa a escutou em silêncio, tomando seu cappuccino devagar, sem interromper. Quando Marcela terminou de falar, Teresa pôs a mão sobre a de sua amiga. Marcela, querida, você já sabe o que está acontecendo. Eu sei, sussurrou Marcela com a voz embargada, mas não quero acreditar. Eu entendo, mas você não pode continuar assim. Isso está te destruindo. Você precisa confrontá-lo. E se eu estiver errada? E se houver uma explicação? Teresa suspirou. Você realmente acha que existe uma explicação para tudo isso? Marcela baixou o olhar. Não respondeu. Não era preciso. Me escute bem, disse Teresa com firmeza. Antes de confrontá-lo, você precisa se proteger. Legalmente, financeiramente, emocionalmente. Me proteger? Do meu marido? Sim, Marcela, do seu marido. Porque se o que você suspeita for verdade, então ele já tomou decisões que te afetam, e você precisa estar preparada. Teresa pegou o celular, procurou um contato e mostrou-o a Marcela. Dagua Guimarães Ferreira, advogada especialista em direito de família. Ela é a melhor, disse Teresa. Durona, inteligente, implacável. Se alguém pode te ajudar, é ela. Marcela olhou o nome na tela por longos segundos. Você realmente acha que eu preciso de um advogado? Sim. Está tão ruim assim? Teresa apertou sua mão com força. Querida, quando um homem começa a esconder faturas de hotéis e restaurantes românticos, ele já tomou a decisão. Só que ainda não te contou. Essas palavras foram como um soco no estômago, mas Marcela sabia que eram verdadeiras. Naquela mesma tarde, enquanto Gabriel ainda estava fora, Marcela discou o número da doutora Guimarães Ferreira. A secretária atendeu ao terceiro toque. Escritório Ferreira e Associados, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agendar uma consulta com a doutora Ferreira. É a primeira vez que entra em contato conosco? Sim. Posso perguntar o motivo da consulta? Marcela respirou fundo. É por causa de um divórcio. Entendido. A doutora tem disponibilidade na próxima terça-feira às 16h. É um bom horário para a senhora? Sim. Perfeito. Seu nome, por favor? Marcela Oliveira. Muito bem, senhora Oliveira. Esperamos a senhora na terça. Marcela desligou. Ficou olhando o telefone em sua mão por muito tempo.
E então, pela primeira vez em semanas, sentiu algo diferente de dor. Sentiu raiva. A terça-feira chegou mais rápido do que o esperado. Marcela vestiu um tailleur cor bege, prendeu o cabelo, maquiou-se levemente e saiu do apartamento sem dizer a Gabriel para onde ia. Ele nem sequer perguntou. O escritório ficava em um edifício corporativo na Avenida Berrini, no 18º andar. As salas eram elegantes, modernas, com pisos de granito e paredes de vidro. A recepcionista, uma jovem de cabelo preto e sorriso profissional, a recebeu com amabilidade. Senhora Oliveira? Sim, a doutora Ferreira está à sua espera. Por aqui, por favor. Caminharam por um longo corredor até uma porta de madeira com uma placa dourada. Doutora Guimarães Ferreira. Diretora. A recepcionista bateu 2 vezes e abriu. Senhora Oliveira, pode entrar. Marcela entrou. A sala era impressionante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma mesa enorme de madeira escura, estantes cheias de livros de direito. E atrás da mesa, sentada com as mãos cruzadas, estava ela, a doutora Guimarães Ferreira, cabelo curto e prateado, óculos de armação grossa, blusa branca impecável, olhar penetrante, presença imponente. Pôs-se de pé e estendeu a mão. Senhora Oliveira, bem-vinda. Sou Guimarães Ferreira. Pode me chamar de Guimarães. Sente-se, por favor. Marcela apertou sua mão. Era firme, segura. Sentou-se em uma das cadeiras em frente à mesa. Guimarães voltou a se sentar, abriu uma pasta nova e pegou uma caneta. Bem, senhora Oliveira, conte-me, o que a traz aqui? Marcela respirou fundo. E então, com voz trêmula no início, mas cada vez mais firme, contou-lhe tudo. As faturas, as viagens, o perfume, a frieza, as mentiras, a distância, a dor, a humilhação silenciosa. Guimarães escutava em silêncio, tomando notas de vez em quando, sem interromper, sem julgar. Quando Marcela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, deixou a caneta sobre a mesa e olhou para Marcela diretamente nos olhos. Senhora Oliveira, serei honesta com a senhora. O que me está descrevendo é um padrão clássico de infidelidade com premeditação. Seu marido não está apenas te traindo, ele está preparando o terreno para algo maior. O que quer dizer? Quero dizer que ele provavelmente já está movendo dinheiro, ocultando bens, se preparando para um divórcio nos termos dele, não nos seus. Marcela sentiu um arrepio. Como a senhora pode saber disso? Porque eu vi isso centenas de vezes. Um homem que trai com tanta desfaçatez, que deixa faturas como migalhas de pão, é um homem que já não teme as consequências. E isso significa que ele já tem um plano. Marcela levou a mão ao peito. Estava difícil respirar. O que eu posso fazer? Guimarães inclinou-se para a frente. Lutar, mas com inteligência. Porque se ele está jogando sujo, nós jogaremos mais sujo ainda. E acredite em mim, senhora Oliveira, nós vamos vencer. Pela primeira vez em meses, Marcela sentiu algo parecido com esperança. O que a senhora precisa de mim? Guimarães sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era um sorriso de caçadora. Tudo. Preciso de acesso às suas contas bancárias, extratos, faturas, mensagens, e-mails. Preciso que a senhora haja como se nada estivesse acontecendo. Que não o confronte. Que não diga a ele que esteve aqui. Enquanto ele pensa que a senhora está cega, nós vamos construir o caso mais sólido que este tribunal já viu. Marcela assentiu lentamente. Eu farei isso. Ótimo, porque quando chegarmos à audiência, ele não saberá o que o atingiu. E naquele momento, sentada em frente àquela mulher com olhar de aço, Marcela Oliveira soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A guerra havia começado, e desta vez ela não perderia.
4 meses antes do julgamento, Marcela caminhava pelo corredor de seu apartamento como se fosse uma estranha em sua própria casa. Cada passo era calculado, cada palavra medida, cada gesto ensaiado. Viver com Gabriel havia se tornado uma peça de teatro, onde ela interpretava o papel da esposa ingênua, enquanto ele continuava a acreditar que sua mentira era perfeita. Mas por dentro, Marcela ardia. Ela estava trabalhando em segredo com Guimarães há 2 meses. 2 meses reunindo informações. 2 meses fingindo que tudo estava bem, enquanto seu mundo desmoronava. Era sexta-feira à noite. Gabriel havia chegado a 1 hora do trabalho. Tomou banho, pôs roupas casuais. E agora estava sentado no sofá, revisando o celular, com um sorriso que revirava o estômago de Marcela. "Você quer jantar algo?" perguntou ela da cozinha, com voz doce, fingindo normalidade. "Não, obrigado. Eu já comi algo no escritório", respondeu ele sem levantar o olhar. Mentira. Marcela havia revisado os extratos bancários naquela manhã. Gabriel havia pago a conta em um restaurante italiano na Bela Vista às 2 da tarde. 2 pratos principais. Uma garrafa de vinho. Sobremesa para 2. Ela não disse nada. Apenas sorriu. "Tudo bem, eu vou fazer algo leve, então." Preparou uma salada. Serviu água mineral e sentou-se à mesa de jantar. Gabriel continuava no sofá, absorto no telefone, digitando rápido, sorrindo de vez em quando. Marcela o observava de soslaio. Cada mensagem que ele enviava era como uma punhalada. Mas ela já não chorava, já não suplicava, já não implorava por atenção. Agora, ela apenas esperava. Esperava o momento perfeito para destruí-lo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Guimarães. "Você pode falar?" Marcela olhou para Gabriel. Continuava distraído. Levantou-se da mesa com naturalidade. "Vou ao banheiro", disse. Gabriel nem sequer respondeu. Marcela entrou no banheiro, trancou a porta e discou o número de Guimarães. A advogada atendeu ao primeiro toque. "Boa noite, Marcela. Você está sozinha?" "Sim, Gabriel está na sala. O que aconteceu?" "Eu tenho notícias, boas e ruins." "Qual você quer primeiro?" Marcela sentou-se na borda da banheira, respirando devagar. "As ruins. O contador forense que contratei encontrou algo preocupante. Gabriel tem movido dinheiro de forma agressiva nos últimos 6 meses. Transferências para contas pessoais, investimentos em nome de terceiros, saques em dinheiro que somam mais de R$ 1.200.000. Marcela fechou os olhos. Sentia náuseas. "E as boas?" "Que temos registro de tudo. Cada transferência, cada saque, cada movimento suspeito. E melhor ainda, descobrimos para quem ele está dando o dinheiro." "Para quem?" "Para ela. Para a amante." Marcela apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você tem o nome dela?" "Sim. Karina Ugarte de Oliveira. 26 anos. Trabalha como assistente de vendas em uma boutique de roupas na Faria Lima. Gabriel comprou um apartamento no Itaim Bibi para ela há 3 meses. Valor: R$ 3.800.000. Em nome dela." O mundo de Marcela parou. "O quê? O que você ouve? Ele usou dinheiro da venda de um terreno que vocês tinham em Campos do Jordão. Terreno que era propriedade conjugal. Ele o vendeu sem sua autorização. E usou o dinheiro para comprar um ninho de amor para sua querida." Marcela sentiu que o ar lhe faltava. "Como? Como é possível? Eu nunca assinei nada." "Ele falsificou sua assinatura. Eu tenho uma cópia do documento. A assinatura não coincide com sua rubrica registrada. Isso é fraude. E é um crime." Marcela levou a mão à boca. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva pura. "Que mais você tem?"
faturas de viagens. Paris, Barcelona, Miami. Sempre com passagens para 2 pessoas. Hotéis de luxo, restaurantes caros. Tudo pago com cartões de crédito compartilhados. Também encontrei algo interessante. Um seguro de vida que Gabriel contratou há 4 meses. 5 milhões de reais. Adivinha quem é a única beneficiária? Karina. Exato. Marcela se levantou. Caminhou em círculos dentro do banheiro, tentando processar toda a informação. Qual é o próximo passo, Guimarães? Continuamos a coletar. Não podemos deixar nenhuma ponta solta. Preciso que você continue agindo normalmente. Que não o confronte. Que não diga nada a ele. Enquanto ele pensar que tem o controle, nós continuaremos a construir o caso. E quando chegarmos ao tribunal, nós o esmagaremos. Quanto tempo falta? 2 meses, no máximo 3. Preciso reunir mais provas documentais. Quando tivermos tudo, apresentaremos o pedido de divórcio litigioso com causa. E acredite em mim, Marcela, ele não vai saber o que o atingiu. Marcela olhou-se no espelho. Tinha os olhos vermelhos, mas sua expressão era diferente. Não era mais a mulher quebrada de 2 meses atrás. Era uma mulher em guerra. Obrigada, Guimarães. Não me agradeça ainda. Agradeça-me quando ele estiver na prisão. Desligaram. Marcela lavou o rosto com água fria, retocou a maquiagem e saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido. Gabriel continuava no sofá, agora assistindo à televisão. Um filme de ação ao qual ele não prestava real atenção. Seu celular continuava em sua mão, acendendo-se a cada poucos segundos com notificações. Tudo bem? Perguntou ele sem olhá-la. Sim, tudo bem. Marcela sentou-se no sofá individual, pegou um livro da mesa lateral e fingiu ler. Mas seus olhos não viam as palavras. Sua mente estava em outro lugar. Estava imaginando o momento em que o veria cair, 3 meses antes do julgamento. Marcela e Guimarães se reuniam toda semana no escritório, sempre no mesmo horário, terça-feira às 4 da tarde, quando Gabriel pensava que ela estava em sua aula de yoga. Naquela tarde, o escritório de Guimarães estava cheio de pastas, documentos, fotografias e gráficos impressos que cobriam quase toda a mesa. Olhe isto, disse Guimarães, apontando para uma folha com números destacados em amarelo. Nos últimos 8 meses, Gabriel transferiu 2.400.000 reais de contas conjuntas para uma conta pessoal que ele abriu há 1 ano. Uma conta que você não sabia que existia. Marcela observava os números como se fossem hieróglifos de uma civilização perdida. Eram quantias enormes. Dinheiro que haviam economizado juntos durante anos. Dinheiro que ele estava roubando enquanto dormia ao seu lado. E isto? Perguntou Marcela, apontando para outra folha com fotografias. Guimarães sorriu com satisfação. Isto é ouro puro. Contratei um investigador particular. Estas são fotos de Gabriel e Karina juntos. Em restaurantes, em hotéis, entrando no apartamento do Itaim Bibi. Aqui está ele a beijando no estacionamento do shopping JK. Aqui estão saindo de um spa em Maresias. E aqui, apontou a última foto, estão embarcando em um avião particular para o Nordeste. Marcela sentia o estômago se revirar a cada imagem. Ver seu marido tocando outra mulher, beijando-a, sorrindo-lhe daquela forma, era uma dor física, mas também era combustível. Quantas provas mais a senhora precisa? Perguntou com voz firme. Quase lá. Só falta um detalhe importante. Qual? Guimarães recostou-se em sua cadeira e entrelaçou as mãos. Preciso que Gabriel acredite que você aceitará um divórcio consensual, que você assinará o que ele colocar na sua frente sem lutar. Preciso que ele baixe completamente a guarda. Por quê? Porque se ele pensar que ganhou, ele vai se confiar, vai achar que se safou.
E quando ele chegar ao tribunal com essa confiança, nós o emboscaremos com todas as provas. Ele não poderá escapar, não poderá mentir, estará encurralado na frente do juiz. Marcela entendeu o plano. Era arriscado. Exigia que ela engolisse seu orgulho, fingisse fraqueza, aceitasse humilhação. Mas valia a pena. O que a senhora precisa que eu faça? Que quando ele te propuser o divórcio, porque ele o fará em breve, você aceite sem resistência. Chore se for necessário. Haja como derrotada. Diga a ele que você só quer que tudo acabe rápido, que aceita os termos que ele propuser. E depois? Depois nós apresentamos nossa contraofensiva na audiência, com todas as provas. O juiz verá que ele tentou te fraudar, ocultar bens, te enganar em tudo. E é aí que nós o destruímos legalmente. Marcela respirou fundo. Eu farei isso. Guimarães estendeu a mão por cima da mesa. Então temos um acordo. Marcela apertou sua mão com firmeza. Temos um acordo. 2 meses antes do julgamento. Aconteceu em um domingo de manhã. Marcela estava preparando café na cozinha quando Gabriel entrou, já vestido com roupas esportivas, como se fosse sair para correr. Mas sua expressão era diferente. Séria, tensa. Marcela, precisamos conversar. Ela sentiu o coração palpitar. Sabia o que estava por vir. Estava esperando por isso há semanas. Secou as mãos com um pano e virou-se para ele, tentando parecer tranquila. O que houve? Gabriel sentou-se em um dos bancos do balcão da cozinha. Não a olhava nos olhos. Eu não sei como dizer isso, então direi direto. Eu acho que nós deveríamos nos divorciar. Silêncio. Marcela fingiu surpresa. Abriu os olhos. Levou a mão ao peito. O quê? Escute, isso não está funcionando. Nós não somos mais felizes. Você sabe disso. Eu sei disso. Não faz sentido continuar juntos só por continuar. Gabriel, nós estamos casados há 22 anos. Eu sei. E foram anos bons. Mas não há mais amor, Marcela. Não há mais nada. Ela deixou que as lágrimas rolassem. Não foi difícil. Ela havia chorado tanto nos últimos meses que as lágrimas vinham sozinhas. Existe outra pessoa? Gabriel olhou para ela pela primeira vez. Seus olhos eram frios. Não, não há mais ninguém. Eu só acho que é melhor para nós dois seguir em frente. Mentiroso, maldito mentiroso. Mas Marcela não o confrontou. Lembrou-se das palavras de Guimarães. Haja como derrotada. E o que você propõe? Perguntou com a voz embargada. Um divórcio consensual, sem brigas, sem advogados agressivos. Dividimos tudo 50-50 e cada um segue seu caminho. Limpo. Rápido. Marcela baixou o olhar, fingindo estar arrasada. Eu não quero brigar, Gabriel. Eu só quero que isto termine. Gabriel pareceu aliviado. Até esboçou um pequeno sorriso. Fico feliz que você veja dessa forma. Eu falarei com meu advogado. Prepararemos os papéis. Isto pode estar resolvido em alguns meses. Marcela assentiu, secando as lágrimas com as costas da mão. Tudo bem. Gabriel se levantou. Deu-lhe um tapinha desajeitado no ombro e saiu do apartamento. Assim que a porta se fechou, Marcela parou de chorar. Pegou o celular e escreveu para Guimarães. Mordeu a isca. Propôs divórcio consensual. 50-50. Acha que eu aceito tudo. A resposta veio em segundos. Perfeito. Agora se prepare. Porque quando chegar o dia do julgamento, esse homem vai desejar nunca ter te conhecido. Marcela sorriu. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. A armadilha estava pronta e Gabriel caminhava direto para ela. 1 mês antes do julgamento. Tudo estava em seu lugar. Guimarães havia reunido um processo completo. Extratos bancários, faturas, fotografias, depoimentos, contratos falsificados,
transferências ilegais, tudo. O caso era tão sólido que nenhum juiz poderia ignorá-lo. Marcela, por sua vez, continuava a atuar. Assinou documentos preliminares. Aceitou as condições propostas por Gabriel sem reclamar. Chorou quando ele arrumou suas coisas e se mudou para um apartamento na Vila Olímpia. Na verdade, ele se mudou para o apartamento no Itaim Bibi, que havia comprado para Karina. Mas Marcela não disse nada, apenas esperou. A data da audiência foi marcada para uma segunda-feira às 10 da manhã. Vara de Família e Sucessões, Fórum João Mendes. Juiz Dr. Roberto Silva. Guimarães investigou o magistrado. Era conhecido por ser rigoroso, justo e não tolerar mentiras nem manipulações. Perfeito. Na noite anterior à audiência, Marcela não conseguiu dormir. Não por medo, mas por antecipação. Ela imaginava o rosto de Gabriel quando ele visse todas as provas. Imaginava sua arrogância se desvanecendo. Imaginava sua queda e sorriu na escuridão. Porque amanhã, finalmente, a justiça chegaria. Marcela acordou às 5:30 da manhã, não pelo despertador, mas porque seu corpo já não podia ficar quieto. A ansiedade misturada com adrenalina corria por suas veias como eletricidade. Levantou-se da cama, lúcida, caminhou descalça até a janela de seu quarto e observou a cidade ainda dormindo. As luzes dos edifícios piscavam como estrelas caídas. O céu começava a se tingir de um tom violeta pálido. Logo amanheceria. E com o amanhecer, chegaria o dia que ela estava esperando há meses. Ela preparou um café preto, sem açúcar. Precisava estar acordada, alerta, concentrada. Sentou-se na sala de jantar e revisou o celular. Tinha uma mensagem de Guimarães enviada às 5 da manhã. Bom dia, hoje é o dia. Lembre-se, mantenha a calma, não importa o que aconteça. Nos vemos às 9:30 no fórum. Tudo dará certo. Marcela respondeu com um simples: estarei lá. Às 7 ela entrou no chuveiro. Deixou que a água quente caísse sobre seu corpo por longos minutos, como se quisesse lavar toda a dor, toda a humilhação, toda a raiva acumulada. Quando saiu, olhou-se no espelho. Tinha olheiras, o rosto cansado, mas em seus olhos havia algo novo. Determinação. Vestiu-se com cuidado. Escolheu um vestido simples, cor cinza pérola, sem estampas, sem adornos. Queria parecer o que era. Uma mulher que havia sido ferida, mas que estava de pé. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo, maquiagem mínima, sem joias chamativas. Apenas sua aliança de casamento que ainda usava. Não porque quisesse, mas porque Guimarães lhe havia dito que isso faria Gabriel parecer mais cruel diante do juiz. Às 8:40, saiu do apartamento. Chamou um táxi. Não queria dirigir. Precisava pensar, respirar, se preparar mentalmente. O trajeto do Itaim Bibi até o centro levou 30 minutos. Marcela olhava pela janela sem realmente ver. Sua mente repassava tudo. As provas, os documentos, as fotografias, os números. Guimarães havia lhe mostrado o processo completo na semana anterior. Era um calhamaço de mais de 300 páginas. Cada página era uma evidência a mais da traição de Gabriel. O táxi parou em frente ao edifício do fórum. Um prédio cinza, antigo, com colunas na entrada e janelas opacas. Marcela pagou, desceu e respirou fundo. Era a hora. Subiu as escadas da entrada. O vestíbulo estava cheio de gente. Advogados com pastas, famílias nervosas esperando audiências, funcionários administrativos carregando pastas. O cheiro de papel velho e desinfetante atingiu seu nariz. Procurou com o olhar e encontrou Guimarães perto dos elevadores. A advogada vestia um tailleur preto impecável, blusa branca,
sapatos de salto baixo. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado. Carregava uma maleta de couro em uma mão e na outra uma pasta grossa. Ao ver Marcela, Guimarães caminhou em sua direção com passos firmes. Bom dia, Marcela. Como você se sente? Nervosa, mas pronta. Perfeito. Venha, vamos para a sala de espera. Temos 20 minutos antes de entrar. Subiram ao terceiro andar em um elevador cheio de gente silenciosa. Ninguém falava. Todos pareciam perdidos em seus próprios pensamentos, em suas próprias batalhas legais. A sala de espera da vara 14 era pequena, com bancos de madeira dura e paredes cor bege descascadas. Marcela e Guimarães sentaram-se em um canto, longe das outras pessoas. Guimarães abriu sua maleta e tirou uma pasta mais fina. Entregou-a a Marcela. Esta é uma cópia resumida do processo. Quero que você a repasse uma última vez. Não para memorizar, mas para que se lembre de que temos tudo. Cada número, cada data, cada mentira de Gabriel está documentada aqui. Marcela pegou a pasta e a abriu. Folheou as páginas devagar. Extratos bancários com transferências destacadas. Fotografias de Gabriel com Karina. Faturas de hotéis. Contratos com assinaturas falsificadas. Era esmagador. E se ele trouxer um bom advogado? E se ele tiver uma desculpa para tudo isso? Guimarães sorriu com aquele sorriso frio que Marcela havia aprendido a reconhecer. Não há desculpa possível para isso, Marcela. E mesmo que houvesse, o juiz Silva não é um homem que se deixa enganar. Eu já estive na frente dele em outras ocasiões. Ele é duro, mas justo. E quando vê uma injustiça, não a tolera. E Karina, você acha que ele a trará? Eu não sei. Se ele for tão arrogante quanto eu penso, é possível. E se o fizer, isso jogará completamente a nosso favor. Trazer sua amante à audiência de divórcio é uma falta de respeito monumental. O juiz verá isso como o que é. Uma provocação. Marcela assentiu. Fechou a pasta e a devolveu. Estou pronta. Então vamos. Saíram da sala de espera e caminharam pelo corredor em direção à sala de audiências. As portas duplas de madeira estavam fechadas. Um oficial de segurança verificava uma lista. Caso 843, 2025, Oliveira contra Montiel. O oficial verificou sua lista e assentiu. Podem entrar. O juiz chegará em 5 minutos. Guimarães abriu as portas e entraram. A sala estava gelada. O ar-condicionado zumbia ruidosamente. Havia bancos em ambos os lados do corredor central. Um estrado elevado onde estaria o juiz e 2 mesas. Uma para cada parte. Marcela caminhou em direção à mesa da esquerda. Suas pernas tremiam levemente, mas ela se obrigou a se manter firme. Sentou-se. Guimarães colocou sua maleta sobre a mesa e começou a organizar documentos com movimentos precisos, quase cirúrgicos. A porta se abriu novamente. Marcela não precisou se virar para saber quem havia entrado. Ela reconheceria aquele perfume em qualquer lugar. Aquele perfume caro, importado, que Gabriel usava há anos. Virou-se lentamente. E lá estava ele. Gabriel Montiel entrou com passo firme, a cabeça erguida, sorriso confiante. Vestia um terno preto italiano que certamente custava mais de 50 mil reais. Gravata de seda cor vinho, sapatos brilhantes, cabelo perfeitamente penteado com gel. Mas o que fez o estômago de Marcela se revirar não foi vê-lo. Foi ver a mulher que entrava atrás dele, de mãos dadas. Karina Ugarte, 26 anos, loira platinada com mechas cor de caramelo, vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação, com um decote pronunciado e uma saia que mal cobria a metade de suas coxas. Saltos pretos altíssimos, lábios pintados de um carmesim brilhante,
bolsa de designer pendurada em seu ombro. E aquele sorriso, aquele maldito sorriso de suficiência, como se tivesse ganhado o prêmio principal da loteria. Marcela sentiu o sangue ferver. Apertou os punhos sob a mesa. Respirou fundo. Não reaja, não reaja, não reaja. Gabriel e Carina caminharam em direção à mesa do lado direito. Sentaram-se. Carina cruzou as pernas com exagero, mostrando mais pele do que o necessário. Gabriel sussurrou algo em seu ouvido. Ela soltou uma risadinha boba. Guimarães, ao lado de Marcela, não reagiu. Nem sequer olhou para eles. Continuava organizando documentos como se nada mais existisse no mundo. A porta lateral se abriu. Entrou o advogado de Gabriel, Dr. Otávio Pacheco, 30 e poucos anos, terno cinza, gravata azul escura, pasta de couro debaixo do braço, expressão séria, profissional. E aproximou-se da mesa de Gabriel, apertou sua mão e sentou-se ao seu lado. Trocaram palavras em voz baixa que Marcela não conseguiu ouvir. O relógio de parede marcava 9h58. O murmúrio na sala era constante. Pessoas entrando, saindo, se acomodando nos bancos de trás. Alguns eram advogados esperando outros casos. Outros eram curiosos. Outros, simplesmente estudantes de direito que assistiam a audiências públicas para aprender. Marcela sentia todos os olhares sobre ela, sobre Gabriel, sobre Carina. Sabia o que todos pensavam. Era óbvio. A esposa traída, o marido infiel, a amante jovem e provocativa, um drama clássico. Mas o que ninguém sabia era que o drama estava apenas começando. Às 10 em ponto, a porta lateral do estrado se abriu. Todos se puseram de pé, e entrou o juiz Roberto Silva. Alto, costas retas, toga negra ondulando. Cabelo branco, sobrancelhas grossas, rosto severo. Caminhou em direção à sua cadeira com passos medidos, lentos, autoritários. Sentou-se, ajustou seus óculos de leitura e pegou o processo à sua frente. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém tossiu. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O juiz folheou o processo por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos percorriam as páginas com expressão impenetrável. Finalmente levantou o olhar. Caso número 8, 2025, disse com voz profunda. Grave. Divórcio consensual entre Marcela Oliveira e Gabriel Montiel. Fez uma pausa. Seus olhos percorreram a sala. Pararam brevemente em Marcela. Depois em Gabriel. E finalmente em Carina. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos se endureceu. Ambas as partes estão presentes? Os advogados responderam em uníssono. Sim, Excelência. O juiz Silva voltou a olhar para Carina. Desta vez por mais tempo. O suficiente para que ela parasse de sorrir e se movesse desconfortável em seu assento. Quem é a senhorita? Carina piscou desconcertada. Não esperava ser interpelada diretamente. Gabriel pigarreou. É minha acompanhante, Excelência. Uma amiga. O juiz deixou que a palavra amiga flutuasse no ar por alguns segundos. Depois, entrelaçou as mãos sobre a mesa e inclinou-se levemente para a frente. Senhor Montiel, o senhor considera apropriado trazer uma amiga à audiência de divórcio com a mãe de seus filhos? A sala inteira prendeu a respiração. Gabriel abriu a boca, mas não saiu som algum. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Otávio Pacheco se pôs de pé rapidamente. Com todo o respeito, Excelência, meu cliente tem o direito de estar acompanhado por quem ele considerar conveniente. O juiz Silva não desviou o olhar de Gabriel. O senhor tem razão, Dr. Pacheco, mas este tribunal também tem o direito de apontar quando uma presença é ofensiva, provocadora e, francamente, de mau gosto.
Um murmúrio percorreu os bancos de trás. Alguns presentes trocaram olhares cúmplices. Marcela apertou os lábios para não sorrir. Guimarães, ao seu lado, permaneceu impassível, mas Marcela notou um brilho de satisfação em seus olhos. Gabriel ficou mais vermelho, não de vergonha, mas de raiva contida. Carina, por sua vez, havia parado de cruzar as pernas. Agora parecia pequena, desconfortável, deslocada. O juiz Silva pegou o processo novamente e começou a ler em voz alta. Segundo o acordo apresentado por ambas as partes, o senhor Montiel propõe uma divisão equitativa de bens, 50% para cada um. A senhora Oliveira aceita. É correto? Otávio Pacheco se levantou. É isso mesmo, excelência. Ambas as partes estão de acordo. Guimarães também se pôs de pé. Correto, excelência. Minha cliente aceita os termos. O juiz assentiu lentamente, demasiadamente lentamente, como mastigando cada palavra antes de proferi-la. Muito bem, então prosseguiremos com a assinatura do acordo. Um oficial de justiça se aproximou com os documentos. Colocou-os primeiro sobre a mesa de Gabriel. Gabriel pegou a caneta com a mão firme. Virou-se para olhar Carina, que lhe devolveu um sorriso cúmplice. Depois olhou para Marcela. E em seus olhos havia uma mensagem clara. Você perdeu. Eu ganhei. Agora estou livre. Assinou com um traço amplo, seguro, arrogante. O oficial pegou os papéis e caminhou em direção à mesa de Marcela. Ela sentiu o coração bater em seus ouvidos. Pegou a caneta, aproximou-a do papel. E justamente quando estava prestes a assinar, espere. A voz do juiz Silva ressoou por toda a sala como um trovão distante. Marcela levantou o olhar. Guimarães também. Todos na sala congelaram. O magistrado tirou os óculos lentamente. Limpou-os com um lenço branco. Voltou a colocá-los e olhou diretamente para Gabriel com uma intensidade que cortava o ar. Senhor Montiel, tenho uma pergunta antes que isto continue. Gabriel franziu a testa. Sua confiança começou a desmoronar como um castelo de areia. Sim, excelência. Nos últimos 6 meses, o senhor realizou alguma transferência bancária incomum. Comprou propriedades. Moveu dinheiro de contas conjuntas para contas pessoais. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. E naquele momento, Marcela soube que a armadilha acabara de se fechar. O rosto de Gabriel se transformou em um segundo. A segurança que havia exibido ao entrar, aquela arrogância com que havia assinado os papéis, evaporou como água no deserto. Seus olhos se moveram rapidamente da esquerda para a direita, como procurando uma saída que não existia. Sua mandíbula se tensionou. As veias de seu pescoço se marcaram sob a pele. Eu não entendo a pergunta, excelência. O juiz Silva entrelaçou as mãos sobre a mesa e o olhou com aquela calma que só tem as pessoas que sabem que têm todo o poder. É uma pergunta muito simples, senhor Montiel. O senhor moveu bens sem o conhecimento de sua esposa durante o processo de divórcio? Sim ou não? Otávio Pacheco se pôs de pé de repente, sua pasta quase caindo da mesa. Objeção, excelência. Isso não tem relevância em um divórcio consensual, onde ambas as partes já concordaram com os termos. Guimarães levantou-se com a elegância de uma pantera que espreita sua presa. Sua voz era firme, clara, cortante como navalha. Tem toda a relevância do mundo, excelência. Se o senhor Montiel ocultou bens durante o processo, o acordo é completamente nulo. E se mentiu sob juramento, estamos falando de perjúrio. Isso é ridículo, gritou Gabriel, perdendo toda a compostura. Eu não tenho que responder a isso. A marreta do juiz bateu na mesa com um som seco, definitivo, que fez todos na sala se sobressaltarem. Ordem! A voz do magistrado Silva ecoou nas paredes como um trovão. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Senhor Montiel,
disse o juiz com voz gélida. Eu o lembro de que está sob juramento. Mentir perante este tribunal constitui um crime penal. Assim, eu lhe farei a pergunta mais uma vez, e eu sugiro que o senhor pense muito bem em sua resposta. O senhor moveu bens sem o consentimento de sua esposa durante o processo de divórcio? Gabriel engoliu em seco. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Virou-se para olhar Otávio Pacheco, buscando ajuda, mas seu advogado tinha a mesma expressão de um homem que acaba de ver o iceberg que afundará seu navio. Carina, ao seu lado, havia parado de sorrir por completo. Seu rosto estava pálido. As mãos lhe tremiam enquanto apertava sua bolsa de designer como se fosse um salva-vidas. Eu tenho o direito de gerenciar meu dinheiro como... Responda sim ou não, senhor Montiel. Não! Gritou Gabriel, sua voz quebrando ligeiramente. Eu não fiz nada ilegal. O juiz Silva recostou-se em sua cadeira. Seus olhos não se desviavam de Gabriel. Era o olhar de um predador que sabe que sua presa está encurralada. Já vejo. Guimarães sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas Marcela ouviu. E soube que o que viria a seguir seria devastador. A doutora Ferreira tirou de sua pasta uma grossa pasta cor parda, tão cheia de documentos que mal se mantinha fechada. Colocou-a sobre a mesa com um golpe suave, mas contundente, que ressoou no silêncio da sala. Excelência, disse com voz clara e firme, eu gostaria de apresentar provas que contradizem completamente a declaração do senhor Montiel. O rosto de Gabriel passou de vermelho a branco em um instante. Otávio Pacheco se pôs de pé. Excelência, não fomos notificados de nenhuma prova adicional. Porque o senhor Montiel declarou sob juramento que aceitava um divórcio consensual com divisão equitativa, interrompeu Guimarães sem olhá-lo. No entanto, quando uma das partes comete fraude patrimonial, o caso muda de natureza. E este tribunal tem a obrigação de investigar. O juiz Silva levantou uma sobrancelha. Adiante, doutora Ferreira, apresente sua prova. Guimarães abriu a pasta, tirou vários documentos, extratos bancários, faturas, contratos, fotografias. Colocou-os sobre sua mesa em uma ordem perfeita, como um jogador de pôquer que sabe que tem a melhor mão. Caminhou lentamente para o centro da sala. Todos os olhos estavam sobre ela. O senhor Montiel, começou, sua voz preenchendo cada canto do espaço. Realizou nos últimos 8 meses um total de 17 transferências não autorizadas de contas conjuntas para uma conta pessoal em seu nome. Conta que ele abriu há 1 ano sem o conhecimento de minha cliente. Pegou o primeiro documento e o mostrou ao juiz. Montante total das transferências, R$2.800. Gabriel se pôs de pé de repente. Isso é mentira! Sente-se, ordenou o juiz com voz cortante. Gabriel desabou em sua cadeira como se tivessem cortado suas pernas. Guimarães continuou, imperturbável, como se Gabriel não tivesse falado. Além disso, disse enquanto tirava outro documento, o senhor Montiel comprou um apartamento no Itaim Bibi, Avenida Horácio, número 1300, 52, 16º andar, apartamento B. Apontou para Carina com um gesto elegante, mas devastador. Em nome da senhorita Carina Ugarte de Oliveira. Valor de compra, R$3.200.000. Carina afundou em seu assento como se quisesse desaparecer. Seu rosto estava vermelho como seu vestido. As lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Dinheiro, continuou Guimarães, proveniente da venda de um terreno em Campos do Jordão, que era propriedade conjugal. Terreno vendido sem a autorização de minha cliente, com assinatura falsificada. Colocou o contrato de venda sobre a mesa do juiz.
Como pode ver, Excelência, a assinatura não coincide com a rubrica registrada da senhora Oliveira. Eu tenho aqui um laudo pericial grafotécnico que o confirma. Otávio Pacheco tentou intervir, mas sua voz saiu trêmula. Excelência, isto é, precisamos de tempo para revisar. Não há tempo, cortou o juiz com frieza. Continue, doutora Ferreira. Guimarães assentiu. Tirou mais documentos. Também tenho faturas de 3 viagens internacionais realizadas pelo senhor Montiel e a senhorita Ugarte. Paris de 12 a 20 de fevereiro. Barcelona de 5 a 13 de abril. Miami de 22 a 28 de junho. Colocou as faturas uma por uma sobre a mesa, como cartas de um jogo mortal. Passagens aéreas em classe executiva, hotéis 5 estrelas, restaurantes de luxo, tudo pago com cartões de crédito compartilhados com minha cliente. Pegou um novo documento. E aqui temos algo particularmente interessante. Um seguro de vida contratado pelo senhor Montiel há 4 meses. Valor: 5 milhões de reais. Pago com dinheiro do patrimônio conjugal. Fez uma pausa dramática, deixando a atenção crescer. Adivinha quem é a única beneficiária, Excelência? Virou-se lentamente para Carina. A senhorita Carina Ugarte de Oliveira. O murmúrio na sala explodiu como uma bomba. Pessoas sussurrando. Advogados trocando olhares. Estudantes fazendo anotações freneticamente. Carina começou a chorar abertamente. Cobria o rosto com as mãos. O rímel escorrendo por suas bochechas. Gabriel tinha o olhar perdido. Seu rosto havia passado do branco ao cinza-cinza. Parecia um homem que acaba de ver sua própria cova aberta à sua frente. O juiz Silva revisou cada documento com expressão inescrutável. Folheava as páginas lentamente, sem pressa, lendo cada número, cada data, cada detalhe. O silêncio enquanto ele revisava era insuportável. Marcela sentia o coração bater tão forte que todos na sala poderiam ouvi-lo. Finalmente, o magistrado levantou o olhar para Gabriel. Senhor Montiel, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Gabriel abriu a boca. Fechou-a. Abriu-a novamente como um peixe fora d'água. As palavras não saíam. Eu posso explicar. Não me interessa sua explicação, interrompeu o juiz com uma frieza que cortava o ar. Me interessa a verdade. E aqui há provas documentadas de fraude patrimonial, desvio de fundos, ocultação de bens e falsificação de assinatura. Otávio Pacheco tentou um último esforço desesperado. Excelência, solicito um recesso para revisar esta prova com meu cliente. Negado! A marreta voltou a bater na mesa. Este tribunal não tolera o engano nem a manipulação, menos ainda quando é feito com tanta desfaçatez. O magistrado Silva tirou os óculos e olhou para Gabriel com uma dureza que gelava o sangue. Senhor Montiel, fica anulado o acordo de divórcio consensual. Este caso passa a ser um divórcio litigioso por sua culpa, com causas graves: infidelidade conjugal, dilapidação de bens, fraude patrimonial e falsificação de documentos. Fez uma pausa, deixando que cada palavra afundasse como facas. Fica ordenado o congelamento imediato de todas as suas contas bancárias. Fica ordenada a investigação patrimonial completa. Fica ordenada a auditoria de sua empresa. E fica ordenada a compensação econômica em favor da senhora Oliveira, cujo montante será determinado após a conclusão da investigação. Gabriel ficou branco como papel. Carina soltou um grito abafado, seus soluços preenchendo a sala. Marcela sentia que podia respirar pela primeira vez em meses. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Mas então, Gabriel perdeu completamente a razão. Levantou-se de sua cadeira com violência, atirando-a para trás com um estrondo que ecoou por toda a sala.
Seus olhos estavam injetados de sangue, as veias do pescoço marcadas como cordas tensas a ponto de se romperem. "Isto é uma armadilha!" gritou com voz dilacerada. "Você me armou uma armadilha, sua maldita!" Caminhou em direção a Marcela, com passos pesados, rápidos, furiosos, suas mãos transformadas em punhos. Guimarães se interpôs imediatamente, pondo-se de pé entre ele e Marcela. "Senhor Montiel, pare!" Mas Gabriel a empurrou para o lado com tanta força que a advogada tropeçou e quase caiu. E então, em frente ao juiz, em frente aos advogados, em frente a todos os presentes naquela sala, Gabriel Montiel levantou a mão e esbofeteou Marcela com toda a força que tinha. O som do golpe ressoou por toda a sala, como um disparo. Marcela caiu de sua cadeira, levando uma mão ao rosto. Seu lábio sangrava, sentiu o sabor metálico do sangue na boca. A dor era intensa, mas pior era a humilhação de ter sido agredida na frente de todos. Carina gritou. Os seguranças correram em direção a Gabriel das portas laterais. Guimarães ajoelhou-se junto a Marcela, amparando-a. "Você está bem? Você pode me ouvir?" Marcela assentiu, embora o mundo girasse ao seu redor. E o juiz Roberto Silva, com um rosto de fúria contida que ninguém naquela sala jamais havia visto, pôs-se de pé. Bateu a marreta 3 vezes. 3 golpes secos, violentos, definitivos. "Ordem! Ordem! Ordem!" Sua voz era um trovão que fazia as paredes tremerem. "Prendam esse homem imediatamente!" Os seguranças seguraram Gabriel pelos 2 braços. Ele se debatia como um animal enjaulado, gritando incoerências, insultando Marcela, amaldiçoando o juiz, cuspindo veneno a cada palavra. "Me soltem! Essa mulher me arruinou! Me arruinou!" O magistrado Silva desceu do estrado com passo firme. Plantou-se em frente a Gabriel, olhando-o diretamente nos olhos, com um desprezo absoluto. "Senhor Gabriel Montiel." Sua voz era baixa, mas cada palavra era um martelo. "O senhor está preso por agressão física em audiência judicial, desacato à autoridade, violência doméstica e ameaças. Será transferido imediatamente para a Polícia Civil, onde enfrentará acusações criminais adicionais às civis." Virou-se para os seguranças. "Algemem-no e retirem-no de minha sala." Agora os seguranças sacaram as algemas. Gabriel continuava a se debater, mas eram 3 homens contra 1. Em segundos estava algemado, as mãos atadas às costas. "Não podem fazer isso. Eu sou inocente, inocente." "Inocente?" repetiu o juiz com amargura. "O senhor acaba de agredir sua esposa em frente a um magistrado. Se isso é inocência, eu não quero saber o que é culpabilidade." Fez um gesto com a mão. "Tirem-no." Gabriel foi arrastado para a porta dos fundos, gritando, amaldiçoando, cuspindo raiva. Sua voz foi se apagando enquanto o afastavam pelo corredor. Carina, chorando inconsolavelmente, tentou segui-lo. Pôs-se de pé, cambaleando em seus saltos altíssimos. "Gabriel! Gabriel! Espere!" Um oficial a bloqueou. "Senhorita, a senhorita não pode sair por aí." "Mas eu..." "Senhorita, sente-se, ou a senhorita também será retirada da sala." Carina parou, tremendo, com o rímel completamente escorrido, a maquiagem destruída, o vestido vermelho que agora parecia uma zombaria cruel. Virou-se para Marcela com uma mistura de medo, ódio e desespero. Mas Marcela não a olhava. Tinha os olhos fechados, respirando devagar, com a mão de Guimarães em seu ombro e um lenço pressionado contra seu lábio sangrando. O juiz Silva regressou ao estrado, ajeitou a toga, respirou fundo para recuperar a compostura. "Esta audiência fica suspensa", anunciou. "Será marcada uma nova data para continuar com o processo, assim que o senhor Montiel
enfrentar as acusações criminais correspondentes. Senhora Oliveira, a senhora tem todo o meu apoio. Este tribunal fará justiça. Bateu a marreta uma última vez. Sessão encerrada. E com isso, tudo terminou. Marcela abriu os olhos lentamente e pela primeira vez em 22 anos, sentiu-se verdadeiramente livre. O silêncio que se seguiu ao golpe da marreta foi estranho. Não era um silêncio vazio, mas sim carregado de tensão, de assombro, de incredulidade. Os presentes na sala permaneciam imóveis, processando o que acabavam de testemunhar. Guimarães ajudou Marcela a se pôr de pé, tirou o lenço do lábio e examinou a ferida com olhar profissional. Você precisa de atendimento médico. O corte não é profundo, mas vai inchar e precisamos documentar isso. Eu estou bem, sussurrou Marcela, embora sua voz tremesse. Não, você não está bem, mas vai ficar. Um paramédico entrou na sala com uma maleta. Alguém havia ligado para emergências assim que Gabriel agrediu Marcela. O jovem de uns 25 anos aproximou-se com expressão preocupada. Boa tarde, senhora. Permita-me examinar a ferida. Marcela sentou-se novamente. O paramédico tirou gaze, desinfetante, gelo e trabalhava com movimentos rápidos, mas delicados. O lábio está cortado. Vai doer por vários dias. Vou aplicar desinfetante e dar-lhe gelo para o inchaço. A senhora sente tontura? Náuseas? Não, só dói. É normal. A senhora quer que a levemos ao hospital para uma revisão completa? Marcela negou com a cabeça. Não, eu quero ir para casa. O paramédico assentiu. Terminou de limpar a ferida, deu-lhe uma compressa fria embrulhada em uma toalha e deixou-lhe instruções escritas em uma folha. Mantenha o gelo por 20 minutos. Descanse. Se a dor aumentar ou se o sangramento não parar, vá imediatamente à emergência. Obrigada. O jovem recolheu suas coisas e foi embora. Guimarães sentou-se junto a Marcela, tomou sua mão e a apertou com firmeza. O que acabou de acontecer muda tudo, Marcela. Tudo. O que você quer dizer? Gabriel não só cometeu fraude patrimonial, agora ele também cometeu um crime penal grave. Agressão em audiência judicial. Isso é algo que os juízes não perdoam. Jamais. E ele o fez em frente a testemunhas, em frente a um magistrado, em frente a câmeras de segurança. Não há como ele escapar disso. Marcela assentiu lentamente, pressionando o gelo contra o lábio. O que vai acontecer agora? Gabriel será processado criminalmente. Passará pelo menos esta noite na delegacia. Amanhã será apresentado a um juiz criminal que decidirá se ele fica em prisão preventiva ou se sai sob fiança. Mas com o que ele fez hoje, somado a toda a fraude, Marcela, esse homem vai pagar caro, muito caro. E o divórcio? O divórcio já está ganho. O juiz Silva anulou o acordo consensual e o converteu em divórcio litigioso por culpa de Gabriel. Isso significa que você receberá compensação econômica. Não 50%, muito mais. Provavelmente 70 ou 80 dos bens, além de indenização por danos morais. Marcela fechou os olhos. As lágrimas começaram a correr novamente. Eu não consigo acreditar que tudo isso esteja acontecendo. Acredite, porque aconteceu. E você venceu. Do outro lado da sala, Karina continuava sentada no banco, soluçando em silêncio. Já ninguém a olhava, já ninguém lhe prestava atenção. Era como um móvel esquecido em um canto. Otávio Pacheco, o advogado de Gabriel, recolhia seus papéis com movimentos mecânicos. Sua expressão era a de um homem derrotado que sabe que acaba de perder o caso mais importante de sua carreira. Aproximou-se timidamente da mesa de Guimarães. Dr. Ferreira, eu preciso falar com a senhora sobre os próximos passos. Guimarães o olhou com frieza. Os próximos passos são simples, Dr. Pacheco. Seu cliente enfrentará acusações criminais.
O divórcio continuará sob os termos que o juiz Silva estabelecer, e minha cliente receberá o que legalmente lhe corresponde. Não há mais nada a ser